Dando continuidade à resolução de questões, vamos para a questão 50. PUC Minas Gerais 2015. O bom funcionamento de nosso organismo depende em parte de rotas metabólicas correlacionadas e controladas. Glicose, lipídios e proteínas podem servir como fontes de energia para o nosso corpo. Então, glicose, lipídios e proteínas podem servir como fontes de energia. Diante da decisão de uma pessoa perder peso rapidamente, foram feitas as afirmações a seguir. Bom, antes da gente fazer o comentário das questões, o que eu posso dizer para vocês é que todos esses quesitos eles estão corretos. Então, esses quesitos eles vão servir como uma revisão para a gente. Vamos fazer, mas também eu vou fazer alguns comentários em cima de cada quesito. Número 1. As proteínas possuem funções essenciais ao organismo, claro, né? Como enzimas e elementos estruturais, não sendo, então, armazenadas como fonte primordial. Ou seja, não são fontes primordiais de energia. Posso complementar isso com elas, inclusive, atuam no transporte de substâncias, como, por exemplo, transporte de oxigênio, atuam no sistema de defesas do organismo, neutralizando e combatendo vírus, bactérias e outros elementos estranhos. Vale lembrar que os anticorpos são compostos também por proteínas. Então, as proteínas elas não são fonte primordial, não são as primeiras substâncias que serão utilizadas como fonte de energia. Claro, em situações extremas, as proteínas elas podem servir como fonte de energia. Então, mas elas não são fontes primordiais. Quem é a fonte primordial de energia seria quem? A glicose. Então, a resposta daqui, o quesito 1, está correto, porque elas não são fontes primordiais de energia. Tudo certo? Muito bem. Segunda questão, segundo quesito. As gorduras apresentam maior conteúdo energético por unidade de massa do que os carboidratos. Perfeito. Apesar de as gorduras possuírem um conteúdo energético por unidade de massa maior, apesar de se ter mais energia em uma molécula de gordura do que uma molécula de carboidrato, o corpo ele prefere utilizar os carboidratos. Por quê? Lembre-se que a gente já falou isso em questões anteriores. Os carboidratos eles são mais fáceis de quebrar, né? Eles são solúveis em água. Então, por essa facilidade de sofrer reações de quebra, o carboidrato ele é utilizado como fonte de energia primordial. Então, o quesito 2 também está correto. Apesar das gorduras terem maior conteúdo energético por unidade de massa que os carboidratos, o corpo prefere carboidratos por serem mais fáceis de produzir energia. Quesito 3. Os músculos podem utilizar tanto suas reservas de glicogênio como ácidos graxos para a produção aeróbica de ATP. Esse quesito também é verdadeiro. Os ácidos graxos eles são encontrados em óleos vegetais e gorduras animais e são considerados gorduras boas. Por isso, devem estar inclusos na dieta alimentar, uma vez que o corpo precisa dele para diversos fins. Uma das funções dos ácidos graxos, assim como o glicogênio, são atuarem como fonte de energia nos músculos. Certo? Então, glicogênio e ácidos graxos eles podem funcionam como fontes de energia lá nos músculos. Quesito 3 também verdadeiro. Item 4. Na gliconeogênese, alguns aminoácidos podem ser desaminados e usados para produzir glicose para o cérebro, que depende de glicemia adequada para o bom funcionamento. Bom, esse quesito também ele é verdadeiro. Gliconeogênese é o processo através do qual precursores como lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos são convertidos em glicose. Então, esses precursores, eles são convertidos em glicose. Durante o jejum, por exemplo, toda a glicose deve ser sintetizada a partir desses precursores não glucídicos. Então, se você está em jejum, não tem uma fonte de glicose, você não se alimentou, né? Esses precursores, lactato, piruvato, glicerol, aminoácidos, eles vão ser utilizados vão ser convertidos em glicose para que o seu corpo ele tenha o mínimo de energia possível para que você consiga executar suas atividades até, né, se alimentar. Então, o quesito 4 é verdadeiro.